O IPTV Comunidade está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a violência contra a mulher, os crimes passionais. Doutora Karina, a Delegacia da Mulher hoje em Itajubá, ela atende quantos casos em média assim, por mês? Olha, diariamente, em média, nós atendemos de 3 a 4 ocorrências envolvendo violência contra a mulher. Isso todo dia? Todos os dias. Atualmente, em Itajubá, a Delegacia de Mulheres, ela é responsável pelo maior número de oitivas da Delegacia Regional. Quer dizer, o maior movimento de toda a delegacia? É, o maior número do movimento cartorário da Delegacia de Itajubá é pela Delegacia de Mulheres. Há uma triagem desses casos ou vocês investigam todos? Como é que funciona? A mulher que é vítima de violência, ela tem que registrar um boletim de ocorrência e nós analisamos esse boletim de ocorrência. Se a mulher não nos procura para ser orientada, nós a intimamos a comparecer na Delegacia de Polícia, né, para poder orientá-la sobre o que fazer e se ela realmente quer dar continuidade ao processo ou não, se ela quer processar o agressor ou não. E você percebe que tem aumentado o número de atendimentos nos últimos anos? Tem aumentado. Não que a violência tenha aumentado, o número de denúncias tem aumentado. Mas, por outro lado, eu estou percebendo que está diminuindo o número de autuações em flagrante. O que é isso? Menos pessoas, menos agressores estão sendo presos em flagrante. Quer dizer, então, que a lei ela está realizando o trabalho preventivo dela. O agressor tem medo de cometer o crime. Já está começando a mudar a cultura, né? Já está começando a mudar. Agora, tudo isso, né, Jaqueline, é resultado aí da Lei Maria da Penha. Explica pra gente um breve histórico dessa lei, como é que ela surgiu, como é que tem sido a aplicação dela. É importante falar primeiro quem é Maria da Penha. Maria da Penha é uma biofarmacêutica que durante a sua vida sofreu violência doméstica ou familiar perpetrada pelo seu marido, um professor universitário. Então, ela sofria violência doméstica ou familiar, registrava boletins de ocorrência e nada acontecia. Certa feita, o marido dela simulou um assalto e deu um tiro em Maria da Penha. E ela ficou paraplégica. Depois de um tempo, pouco tempo, ele tentou eletrocutá-la numa banheira. Nossa. Né? Então, a Maria da Penha continuou a sua luta, né, contra a violência doméstica ou familiar e o seu caso, muito grave, chegou até as cortes internacionais. E o Brasil, então, por não ter uma lei que prevenisse, coibisse a violência doméstica até então, né, foi, primeiro, condenado, pelo caso da Maria da Penha, a pagar uma indenização a essa mulher, vítima de violência doméstica familiar, e também a cumprir os tratados de que ele já fazia parte, tá, visando a eliminação da violência contra a mulher e a discriminação contra a mulher. Né. Diante disso, desse quadro, surgiu a Lei Maria da Penha. Isso foi em quando? A lei surgiu em outubro de 2006. Outubro de 2006, então já temos Isso. aí exatos 3 anos, né, de aplicação da lei. Você acha que no dia a dia do trabalho da Defensoria Pública facilitou? Tem facilitado? Tem abrido mais possibilidades de melhora? Sim, a mulher ela tem agora uma ferramenta para a sua defesa. Né? Ela muitas vezes, antes da lei, ela tinha medo de denunciar, ela não tinha respaldo para denunciar. Agora ela está se fortalecendo, né, com a Defensoria Pública, com o Núcleo de Defesa da Mulher ali em Itajubá e com a Delegacia da Mulher, né, vindos pelo fato da Lei Maria da Penha. Né? E com a lei a mulher se fortalece. Né? Em Itajubá, o número de atendimentos é bastante grande, o núcleo surgiu também em 2006, uma iniciativa pioneira de Minas Gerais, né, que inclusive ganhou o prêmio Inovare, né, em função do Núcleo de Defesa da Mulher. Itajubá foi a 4ª cidade contemplada e agora criou-se a vaga específica para o defensor público do Núcleo de Defesa da Mulher. Uma iniciativa do Conselho Superior da Defensoria Pública, na pessoa de seu presidente, que é o Defensor Público Geral, Dr. Belmar Aze Ramos. Agora, doutora Karina, no caso da Lei Maria da Penha, nesses últimos 3 anos, ela já sofreu alguma mudança? Teve já modificações? Tiveram modificações? Que afete a parte da Delegacia de Mulheres, não. Não, né? Não, Mas uma pena que se tornou mais dura, mais branda? Houve modificação da pena da agressão, né, da lesão corporal, que o máximo dela agora é 3 anos. 3 anos. Seria a pena máxima prevista pela Lei Maria da Penha? Porque a Lei Maria da Penha, na verdade, ela modificou com relação às penas, só com relação à pena de lesão corporal, do crime de lesão corporal. Com relação aos outros crimes, ela só modificou o procedimento. Né, que agora nós instauramos inquérito policial ao invés de lavarmos termos circunstanciados de ocorrência.
Agora, todo caso envolvendo qualquer tipo de agressão à mulher é baseado na Lei Maria da Penha. Todo caso, independentemente de qual seja. Se a violência ou a agressão for praticada, como a doutora Jaqueline falou, no âmbito familiar, doméstico, numa relação afetiva. Uhum. E é importante até a gente reforçar, né, Karina, de que não é só a agressão entre marido e mulher, né? Exatamente. A violência é a agressão dentro do ambiente doméstico, no âmbito da família, né, na relação afetiva, seja ela atual ou que já ocorreu, que já terminou. Seja um padrasto que não more com as filhas ou com a esposa. Não precisa estar morando debaixo do mesmo teto, não. Não precisa. Para poder aplicar essa lei. Basta que seja relação familiar ou que essas pessoas se considerem aparentadas, que haja ou também, né, que seja na relação doméstica ou que seja relação afetiva, que seria o caso de namorados, ex-namorados, companheiros, ex-companheiros, maridos, ex-maridos, são nesses casos. Agora, num caso de agressão mais sério, assim, onde o casal tenha filhos, caso a mulher venha ficar muito machucada, debilitada, e o marido acabe sendo preso, os filhos ficam com quem nesse intervalo? Aí, no caso, os filhos, se a mulher estiver hospitalizada, eles vão ficar com um familiar, né, com alguém responsável por eles, né? Aqui em Itajubá, a gente ainda não tem a casa de passagem, que seria uma casa para a mulher e os filhos serem encaminhados até que cessasse aquela situação de violência, né, imediata. Mas ainda não tem essa casa de passagem. Então, muitas vezes, nós passamos aperto mesmo de não saber o que fazer com aquela mulher. Um obstáculo né? silenciado ainda, né? O trabalho nosso, quando chega uma denúncia, ou a mulher chega, por exemplo, machucada na delegacia, nós encaminhamos ela para o exame de corpo de delito. Depois que a gente reduz até uma declaração dela, nós vamos até a casa dela, se ela desejar, é claro, pegamos os pertences com a ajuda das pertences pessoais e encaminhamos a mulher vítima de violência, juntamente com algum filho que também esteja sendo vítima, ou algum filho que dependa e queira acompanhá-la, até uma casa mais segura que ela indique para nós. E posteriormente nós encaminhamos a mulher para a Defensoria Pública, para fazer o pedido de medida protetiva, previsto na lei. Certo. Agora, pensando, doutora Karina, numa questão cultural, assim, vocês percebem, por acaso, que a mulher que depende financeiramente, principalmente do marido, é a que menos denuncia? Que eu tenho observado, sim, a que menos denuncia, a que tem mais medo de denunciar. E também é aquela que mais desinteressa também do processo. Como assim desinteressa do processo? Muitas vezes acontece de a mulher registrar o boletim de ocorrência, formalizar uma representação criminal. Nós estamos com o inquérito tramitando na delegacia, a mulher comparece dizendo que não mais tem interesse no prosseguimento do feito. Ela muda de ideia. Ela muda de ideia. E nós ainda indagamos por quê. Porque a gente não pode deixar também que a mulher desinteresse porque ela está sendo ameaçada. Então nós perguntamos para ela o porquê daquele desinteresse. E há alguma consequência nisso? Por exemplo, se ela voltar lá de novo, vocês já vão olhar para ela diferente? Não. O atendimento será sempre o mesmo. Ela tem todos os direitos. Aciona a polícia militar, vai na delegacia. O atendimento vai ser o mesmo na defensoria também. Não tem diferença. Agora, o curioso, Jaqueline, é que a gente sabe que não é novidade nenhuma que as mulheres estão cada vez mais no mercado de trabalho, se equiparando aí a quantidade de vagas ocupadas por homens. E mesmo assim, a situação parece que não muda muito, né? É uma questão cultural, né? O que acontece? Já está arraigado na sociedade a ideia machista, né? Que o homem é superior, que a mulher é inferior, que o homem pode mais, que a mulher pode menos, porque a criação, né, já foi no sentido de que a mulher será a dona de casa, aquela que vai administrar o lar, e o homem é aquele que vai prover o sustento da família, é o chefe da família. Então, essa ideia ainda está arraigada na sociedade. E até as pessoas mais instruídas ainda pensam dessa forma, né? Às vezes um pouco menos ou um pouco mais, mas ainda pensam dessa forma. Então, é uma questão que ainda existe na sociedade. É uma barreira difícil de ser quebrada. Vem sendo quebrada aos poucos, mas ainda existe. Vamos dar mais uma rápida pausa aqui no nosso bate-papo. E logo depois do intervalo a gente volta a falar mais sobre a violência contra a mulher. Não sai daí, é rapidinho.